Senhor, eu me perdi. Uma garotinha pálida se aproximou de mim como se fosse a morte. Era uma noite escura e chuvosa, típica daquelas que fazem arrepiar os pelos do braço e te fazem querer se encolher debaixo das cobertas. Eu estava caminhando por uma estrada abandonada, cercada por árvores sinistras que pareciam sussurrar segredos macabros. O vento uivava, carregando consigo um ar gélido que cortava os ossos. Tudo ao meu redor tinha um aspecto sombrio, como se o mundo estivesse suspenso entre a realidade e o pesadelo. Eu estava perdido, sem sinal de GPS, sem um telefone para chamar ajuda. A única coisa que eu tinha era a minha intuição, que parecia falhar a cada passo que eu dava. Meus olhos buscavam desesperadamente por uma saída, uma luz no fim do túnel, mas tudo o que eu enxergava era escuridão e desolação. Foi então que eu a vi. Uma figura pequena e pálida emergiu das sombras, parecendo flutuar em direção a mim. Seus cabelos negros e molhados grudavam em seu rosto macilento, e seus olhos eram como dois buracos negros, sem vida, sem alma. Seus lábios azulados se curvaram em um sorriso assustadoramente familiar. Senhor, eu me perdi, sussurrou ela com uma voz que parecia ser arrastada pelo vento. Posso acompanhar você? Eu senti um arrepio percorrer minha espinha ao encarar aquela criança. Seus olhos emanavam um medo profundo, uma angústia que parecia atravessar os séculos. Eu queria correr, queria me afastar daquela estranha criatura, mas algo me impelia a ajudá-la. Claro, pequena. Onde você mora? Perguntei, tentando disfarçar o tremor em minha voz. Ela me olhou com aqueles olhos vazios por alguns instantes, como se estivesse buscando a resposta em algum lugar distante. Eu moro, no cemitério. Meu coração disparou. Aquela resposta era tudo que eu não esperava ouvir. No entanto, algo me dizia para segui-la, para descobrir o que estava por trás daquela aparição macabra. Caminhamos em silêncio pela estrada escura, apenas o som dos nossos passos e a chuva insistente quebrando o silêncio. A cada passo, a atmosfera ao nosso redor parecia se intensificar, como se estivéssemos adentrando em um mundo paralelo onde os mortos caminhavam livremente. Finalmente, chegamos ao cemitério. As lápides se estendiam em todas as direções, como sentinelas de pedra guardando os segredos daqueles que já partiram. O ar estava carregado de uma energia densa, que fazia meu coração bater mais rápido. A garotinha me conduziu até uma pequena sepultura, onde uma cruz de madeira marcava o local. Ela se ajoelhou em frente à tumba e começou a murmurar palavras indistinguíveis. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer ou como reagir. De repente, a terra começou a tremer e a sepultura se abriu. Um vulto esquelético emergiu dos confins da terra, erguendo-se diante de nós. Era a forma de um homem, seus olhos brilhando com um fogo macabro. Ele era a imagem da morte personificada. Eu sou o guardião deste cemitério, e com a sua voz cavernosa. E vocês trouxeram um intruso para o meu território. Minhas pernas fraquejaram, e eu senti o peso do medo me esmagando. Aquela experiência transcendia os limites da minha compreensão, mergulhando-me em um pesadelo do qual eu não podia acordar. Ele me ajudou a encontrar o caminho de volta, interveio a garotinha em um tom suave, mas firme. Por favor, não faça mal a ele. O guardião do cemitério lançou um olhar penetrante para a criança, seus olhos vermelhos brilhando com uma intensidade infernal. Muito bem, respondeu ele, com uma voz que parecia rastejar sob a superfície da minha pele. Mas vocês jamais deveriam ter vindo aqui. Este é um lugar onde a morte reina, um lugar onde as almas perdidas vagam sem descanso. Com essas palavras, ele desapareceu na escuridão, assim como a garotinha. Fiquei sozinho, tremendo de medo, com a certeza de que algo sobrenatural havia acontecido naquela noite. Eu escapei ileso daquele terrível encontro, mas nunca mais fui o mesmo. A imagem daquela garotinha pálida e daquele guardião do cemitério assombrariam meus sonhos por anos a fio. Lembre-se, caro leitor, que nem tudo o que parece real é verdadeiro. Às vezes, encontros sobrenaturais podem nos levar a becos sombrios de nossa própria mente, onde nosso pior medo se materializa. Então, tome cuidado ao caminhar por estradas abandonadas à noite, pois você nunca sabe o que pode encontrar no caminho. E, se por acaso, uma garotinha pálida se aproximar de você como se fosse a morte, pense duas vezes antes de aceitar sua companhia. Afinal, nem sempre o que parece uma criança inocente é o que parece. BO